Vamos falar sobre o teorema do anulamento. Bom, o que é o teorema do anulamento? Não vou fazer a prova aqui. Tem no Guido Orizzi, ou em outros livros, mas é um teorema bastante intuitivo, né? Que é o seguinte: se você tem uma função contínua, vocês viram a definição formal, limite, quando x tende a A, de f de x é igual a f de A. Essa função está definida no intervalo. Digamos que está definido de A até B. E você tem a seguinte propriedade. Aliás, do jeito que é enunciado, considera que você pode restringir ao intervalo AB, e nesse intervalo AB, a função, digamos que no B, ela assume valor negativo, e no A, assume valor positivo. Então, o que acontece? Para chegar de f de A até f de B, em algum ponto aqui tem um C, tal que f de C é igual a zero. Tudo bem? Então, é o teorema que, eu diria assim, se uma hora eu estou do lado de fora da sala e uma hora eu estou aqui dentro, quer dizer que em algum momento eu passei pela porta. Tudo bem? A não ser que eu seja teletransportado, né? De um lado para o outro. Mas o que quer dizer o fato de eu não conseguir me teletransportar? Que eu caminho numa função contínua, tudo bem? É, essa função, esse teorema parece bastante óbvio, né? Então eu já vou enunciar aqui. Teorema do anulamento. É, se f de A, B em R é contínua, aí vocês vão falar, mas eu tenho uma função definida em todos os reais. É, será que vale se eu aplicar o pedacinho no 0,1? Sim, vale, porque restrição de função contínua é contínua. Quer dizer, se eu pego uma função definida de todos os reais, aí eu penso no pedaço dela que está definido só de 0,1, ela também vai ser contínua. Então, vocês podem aplicar para restrição. E f de A vezes f de B. Quando eu falo contínua, uma função, já está implícito que eu quero dizer contínua em todo o domínio. Tudo bem? Quer dizer, em todos os pontos do domínio. Agora, essa condição f de A vezes f de B é menor do que zero. É um jeito chique, mais compacto de dizer que no A é positivo, no B é negativo ou vice-versa, né? Porque o único jeito desse produto ser negativo, né, é estritamente menor que zero, então não vale ser zero. O único jeito desse produto ser negativo você tem ou f de A positivo e f de B negativo, ou f de A negativo e f de B positivo. Ou seja, é uma maneira chique de eu dizer que a função troca de sinal quando vai de A para B. Tudo bem? Tem sinais diferentes. Então, existe T pertencente a B aberto, quer dizer, bom, é claro que se aqui eu tenho essa condição, no A e no B não pode ter zero, senão esse produto dava zero, se um deles for zero. Então, esse C em que tem um anulamento fica no meio. Tal que f de C igual a zero. Bom, bom, então, pessoal, é um teorema bastante óbvio, entre aspas, mas, na verdade, é, tem aí o que a gente chama de propriedade da completude dos números reais. Isso é uma coisa que
Não sei o quanto que o professor Leonardo entrou nesse assunto, né? É que é na história, em cálculo 1 a gente não entra muito nesse assunto para não assustar vocês, né? Espera, no caso, quem é de matemática, chegar em análise real. É, Mas o que difere os racionais dos reais, né? Ah, os racionais têm buracos. O que quer dizer esse buraco? Quer dizer, por que que eu tenho que ter o raiz de 2? E daí se eu não tiver? Também tem equações que não têm solução nos números reais. F de x é igual a f x ao quadrado igual a -1. Isso não tem solução nos reais. E- Então não diz que nos reais tem buraco. Ah, mas nos complexos eu vou criar uma solução para isso. Não é bem assim que os complexos foram feitos para dar uma solução para isso, né? Isso tem um pouco de controvérsia. Mas, por outro lado, você tem coisas tipo x vezes zero igual a 1, isso não vai ter solução em lugar nenhum, nem nos complexos. Então, dizer que os reais, né, foram criados só para ter a raiz de 2, né? Claro que é uma propriedade importante, mas por que que eu quero que tenha raiz de 2 nos números reais? Na verdade, o que eu quero é diversas propriedades de limite e vários teoremas sobre funções que eu preciso de números reais para ter isso. Por quê? Se eu tivesse números racionais, vejam bem, se eu desenhar o gráfico de uma função dos números racionais, eu não vou perceber que é diferente de uma função dos números reais, porque entre dois números racionais já existem infinitos números no meio, né? Então não tem como eu perceber, não vou enxergar o que diz que tem buraco lá, só porque não tem algum número, né, alguma solução de uma equação lá. Mas o que acontece? Suponha, exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 2. Tudo bem? Agora eu vou restringir a um domínio, a um intervalo. Então, eu vou pegar f de 0 é igual a -2, que é menor do que zero. Tudo bem? Ah, vou até fazer mais. F de 1 é igual a -1. Opa, porque dá 1 menos 2, que é menor do que zero. F de 2 é igual a é, é igual a 4 menos 2, que é igual a 2, que é maior do que zero. Pelo teorema do anulamento, existe x pertencente a 1, 2, né? Então, eu estou considerando, aplicando o teorema do anulamento para a restrição dessa função no intervalo 1, 2, tal que f de x é igual a zero. Isto é, x ao quadrado menos 2 igual a zero, ou seja, x ao quadrado é igual a 2. Claro, se eu for para os negativos, também vou achar uma outra solução que é -2. Mas então, aqui, sim, eu provo, usando o teorema do anulamento, que existe a raiz quadrada de 2 nos números reais. Tudo bem? Então, observação, se trabalhássemos, agora que eu vi que essa luz aqui, é para apagar essa luz aqui? Não, essa não. Não, vamos ver. Bom, sem problema. Se trabalhássemos em que não iria valer o teorema do anulamento.
pois f de x igual a x ao quadrado menos 2 não tem, é contínua. Primeiro eu vou lembrar isso, né? Não escrevi. Por que é contínua? Bom, na verdade, tecnicamente, usando as propriedades, é porque a identidade função f de x igual a x é contínua, produto de funções contínuas por funções contínuas é contínuo, constante é contínuo, soma de funções contínuas é contínuo. Então, você só está fazendo composições desse tipo de função aqui, então você tem que essa função é contínua, tudo bem? Pois f de x ao quadrado menos 2 é contínua e não tem raiz em Q. E se fosse definir continuidade em Q, essa função também seria contínua. É, tudo bem. Então, o que que acontece? Os racionais não têm, os reais têm um monte de propriedades que não valem para os racionais. E essas propriedades são os que estão relacionadas ao que a gente chama de propriedade de completude. Um exemplo disso, toda sequência crescente e limitada, isso, na verdade, quando se prova o teorema do anulamento, se usa isso, toda sequência crescente e limitada tem um limite. Quer dizer, então, se você pegar, por exemplo, 3,1, 3,14, 3,141 e assim por diante, né? Os algarismos do π, essa função está crescendo, então ela tende a um limite, que no caso é π. Só que se você pegar nos racionais, isso não vale. Essa função vai caindo num limbo, né? Não vai se aproximar, essa sequência não vai se aproximando de nenhum número. Outra propriedade que vale nos números reais, que na verdade é usado no Guidoris para provar esse teorema, é a propriedade dos intervalos encaixantes. A propriedade dos intervalos encaixantes diz o seguinte: eu tenho intervalo I1, e aí depois eu tenho intervalo I2 que está contido no I1. E assim por diante, tudo intervalo fechado, com as extremidades. O que acontece? Existe um ponto aqui que pertence a todos esses intervalos ao mesmo tempo. Tudo bem? Só tem uma sequência que vão encaixando os intervalos um no outro. Tem um ponto que pertence a todos esses intervalos ao mesmo tempo. Novamente, nos racionais, isso não acontece porque pode ser que caia nesses buracos que tem na reta dos racionais. Tudo bem? Então, tem várias propriedades desse tipo que são equivalentes. Tudo bem, pessoal? Ficou claro o enunciado? Alguma dúvida? É, Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. F de x. Bom, a princípio mostrar que tem uma, não apenas uma, né? É, Então, vocês viram o exemplo também do x ao quadrado menos 2, né? Que aí você resolve com uma certa facilidade. Mas aí tem uma coisa que se eu pedir para alguém fazer na mão, assim, calcular uma aproximação de raiz de 2, como é que vocês calculam? Bom, eu vou calcular um ao quadrado, deu 1. 2 ao quadrado deu 4. Então, o 2 está lá no meio, né?
Aí eu vou testar 1,5. 1,5 quadrado deu 2,25. Passou. E eu vou cortando no meio, né? Na verdade, usa muito essa ideia do intervalo desencaixantes. Você vai reduzindo o seu intervalo de possibilidades que você tem. E a ideia também do teorema do anulamento, porque você vai achando um intervalo AB cada vez menor, de modo que um der positivo, outro der negativo, né? Porque dá maior do que 2 nesse caso, significa que o x ao quadrado menos 2 deu maior do que zero. Deu menor do que 2 significa que o x ao quadrado menos 2 deu menor do que zero. E esse processo que a gente faz, chama raiz quadrada aproximando valores, usa muito a ideia do teorema do valor do anulamento. Eu falo teorema do valor intermediário, que eu vou falar depois desse teorema, que é uma consequência fácil, né, do teorema do valor do anulamento, né? Bom, aqui é um quinto, parece que é um 9. Deixa eu corrigir aqui. Tá. Tem equações de grau maior do que 2, é muito difícil resolver. Existe até uma fórmula complicada para equações cúbicas, acho que para quádricas existe, também eu não me lembro agora, mas se existe ainda é mais complicada. Então, algumas a gente consegue com biquadrada, ou porque chuta uma raiz e depois divide o polinômio, mas de modo geral, resolver uma equação desse tipo é difícil. Então, às vezes que a gente quer achar, estimar onde está a raiz, ou pelo menos dizer que tem alguma raiz aqui. Então, aqui você tem que f de menos um vai ser o quê? Menos um elevado a 5, mais menos um, mais um, isso vai dar zero, isso vai dar menos um, que é menor do que zero. F de zero é igual ao quê? Zero à quinta, mais zero, mais um, vai ser um, que é maior do que zero. Pelo teorema do anulamento, existe C pertencente a menos um, zero, tal que é, f de C é igual a zero. Caso já assumido que a fora contínua, né? Então, você teria primeiro provar que ela é contínua. A gente tem que comentar, realmente. é, então, f é contínua, pois é um polinômio. Nesse caso, tudo bem? Então, na verdade, assim, todas essas funções que a gente aprende uma hora que é contínua, então todas as expressões, vamos dizer, conhecidas, exceto naqueles onde tem uma indeterminação, que é nesse caso, onde tem determinação, não é que é contínua, é que não está definido o domínio. Aí você não pode, por exemplo, um sobre x é positiva no menos, negativa no menos um e positiva no um, né? Mas não vale zero nunca. Por quê? Porque, né? é, Porque ela não está definida no zero. Então, vou dar até esse exemplo. Atenção, seja f de x igual a 1 sobre x. F de menos um é igual a menos um, que é menor do que zero. E f de um é igual a 1, que é maior do que zero. Tudo bem? É, Então, mas não existe x pertencente a zero ou menos um, tal que um sobre x
é igual a zero. Na verdade, não existe em lugar nenhum, né? É... Por que não se aplica o teorema do anulamento? Porque F não está. Veja bem, F é tecnicamente contínua, porque nos pontos onde está definida, ela é contínua. Porque não está definida em todo o intervalo. Tudo bem? Quer dizer, a função, ela não está definida no. é, Ela não está definida no zero. Tudo bem? Por que o integrando do fundamento não se aplica nesse caso? Porque assim, a definição de continuidade de uma função, né, que f de x é igual a x, sendo que x É o limite, né? sim, mas limite de f de x é Sim. igual a f de x, sendo que x pertence ao domínio da função. Zero não está no domínio da função, portanto, essa função é contínua nesse intervalo. Mas por que o teorema não se aplica nesse É, intervalo? né? Contínua no domínio. Então, por isso que o problema não é que ela não é contínua, é que ela não está definida em todo o intervalo. Então, o enunciado diz que o domínio da função, ou no caso, quando você restringe, né? O domínio tem que ser o intervalo. Então, tem que ser contínua e definida no intervalo. Então, na função, nesse caso, você tem duas saídas, né? Ou você diz aqui, mas a função não ou você não define no zero, diz que a função é contínua, ou você coloca qualquer valor no zero e diz que a função está definida no intervalo, mas aí deixa de ser contínua. Claro, se você colocar justamente zero, acaba valendo o teorema do valor do anulamento meio por coincidência, né? Não porque vale nesses casos, não porque pode ser aplicado nesse caso. Tudo bem? Então, lembrando que para você aplicar o teorema do anulamento, a função tem que ser contínua, estar definida em todo o intervalo onde você está calculando. Tudo bem? É, Então, aqui, pessoal, se vocês quiserem estimar, fazer uma estimativa computacional, então, com certeza, se vocês pedirem na calculadora para calcular isso, num aplicativo que calcula polinômio, provavelmente vocês vão fazer isso. Como é que o computador vai calcular uma aproximação disso? Ele vai pegar -1, deu negativo, zero, deu positivo. Então ele sabe que tem uma raiz aí no meio. No exercício está perguntando, pedindo isso. Prova que tem uma raiz entre -1 e zero. Não está perguntando mais nada. Mas se o exercício falar assim, ache uma raiz com uma aproximação de 1/10, né? O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar no meio aqui, né? Menos meio e olhar se isso dá positivo ou negativo. Aí você sabe se está no intervalo, a raiz está no intervalo -1 meio, ou -1 menos meio, ou menos meio e zero. Depois, de novo, vocês vão fazendo esse intervalo do meio, né? Então vocês vão aplicando esse teorema do intervalo em que a chance mesmo sem saber disso, né, para ir aproximando o valor dessa raiz. Tudo bem? Então, esse teorema fornece um método computacional muito interessante e simples, né, para calcular a raiz de polinômio. E, novamente, é uma das coisas que os números reais ajudam, né? Então, é uma coisa interessante, né? Até falei hoje na aula mais cedo, que dei na fé. É, Quando a gente aprende números naturais, racionais, reais, né? Lá no ensino fundamental, ou mesmo para cálculo, parece, nossa, números naturais é tão fácil, né? Racionais já mais ou menos. Reais já ficou complicado, né? Olhando todas as propriedades de completude, tudo.
Só que na hora de fazer problemas reais, eu vou, eu vou modelar usando números naturais. Então, eu vou fazer um problema, por exemplo, estudar crescimento populacional. E usar números naturais, eu vou considerar que a população é um número natural. Não pode ser, não existe meia pessoa, né? Não existe, né? Então, os problemas ficam muito mais complicados com números naturais. A álgebra dos inteiros é muito mais complicada. Então, o que que em geral faz? Você modela nos reais, quer dizer, você aproxima e considera como se fosse possível existir meia pessoa, ou você, por exemplo, no investimento, você olhar como se tivesse um contínuo de possibilidades, né, de medir o quanto vale a bolsa em cada momento, né? Você pega uma função que na verdade é de n em n e você transforma numa função de r em r. Por quê? Essas propriedades meio complicadas nos números reais é o que permite calcular derivada, calcular limite, achar raiz de equação e coisas que ajudam muito para a gente fazer nessas modelagens. Quer dizer, então a gente distorce um pouco o problema, porque se o problema prático é de n em n, então quando você faz de r em r, você está distorcendo o problema, não? Ou seja, você está modelando com menos precisão, apesar de usar os reais, porque forma precisa seria os naturais. Mas modelando com os números reais, você está permitindo, é, você está facilitando o seu trabalho, tudo bem? E obtendo resultados bem próximos que dá para aplicar na realidade. Tudo bem? É, então, você falou, é bom. Bom, na verdade, na prova, no caso de vocês, a prova é teste, né? Mas, né, se é uma prova dissertativa, é o tipo de coisa que você tem que combinar com o professor. Não, vou querer que toda hora escreva que a função é contínua, ou já pode usar isso como um fato, né, é, conhecido, né? Então, aí depende de cada professor. É, claro, em geral a gente nem pede para provar, porque é uma coisa assim, ah, não, tá na cara, sempre usou. Mas quando tem aqui, não é óbvio que essa função é contínua, tem funções parecidas com essa que não é contínua, aí tem que provar, né? Se for, por exemplo, uma função dada vale tanto se for tal número, se vale tanto se for nesse intervalo, aí tem que provar que é contínua, né, nas extremidades. Bom, exemplo, né? Prove que a equação x ao cubo menos 4x mais 2 igual a zero tem três raízes reais distintas, né? Acho que do ponto de vista do cálculo, é claro que quando você fala três raízes é distintas, mas quando a gente fala em álgebra, tem aquela coisa de considerar uma raiz dupla, né? É, então deixa, eu vou encostar um pouco aqui, que tem um barulho lá fora. Tudo bem, pessoal? Então, vocês viram, deve ter visto no ensino médio, né, algum lugar. Depois tem como provar, não sei se o Leonardo já fez isso, tem como provar que um polinômio de grau n tem no máximo n raízes, né? Acho que você já conhece esse fato, mas não sei se vocês viram a prova. Eu acho que provar por cálculo é mais fácil. É, Só que acho que ainda precisa de alguns teoremas do valor médio, teorema de Rolle, que acho que vocês ainda não viram. Não sei. Vocês já viram? Ah, não, porque estou vendo agora.
teorema do anulamento. Então, não vira o teorema de Rolle. Mas dá para provar que tem no máximo três raízes, né? Então, vamos provar que tem, de fato, três raízes. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou testar valores de intervalos e ver quantas vezes oscila. Tudo bem? Solução. Então, primeiro, seja f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 2. Note que f é contínua. Então, uma prova dissertativa, né, talvez o professor peça que você só coloque isso, que f é contínua, sem precisar provar, só para lembrar que, bom, faz parte da hipótese. É, Então, agora vamos testar valores. Vou começar com os inteiros, mas talvez se tiver duas soluções no mesmo intervalo entre dois inteiros consecutivos, a gente tem que refinar esse intervalo. É, Então, f de zero é 0 menos 0,2. Tudo bem, que é maior do que zero. F de um é, então, 1 ao cubo, menos 4 vezes um mais 2 dá menos um, que é menor do que zero, né? Então, disso aqui, existe, eu vou colocar C1, pertencente ao intervalo aberto 0,1, tal que f de C1 é igual a zero. Teorema do anulamento. Achei uma raiz. É... 2 já dá certo? Vamos ver. F de 2 é igual a 2 ao cubo, menos 4 vezes 2, mais 2, que é igual a 8 menos 8 menos 8 mais 2, que é igual a 2, que é maior do que zero. Tudo bem? Então, juntando com esse aqui, existe esse C1, C2, C3 não vai estar na ordem, né? C2 pertencente a 1, 2, tal que f de C2 é igual a zero, também pelo teorema do anulamento. E é claro que eles são distintos, porque um está nesse intervalo aberto 0,1, o outro está no intervalo aberto 1, 2. Ou seja, em particular, um é maior que um e o outro é menor do que um. Então, são duas raízes distintas. Não adianta eu testar para o f de 3 e f de 4, porque dá para ver que isso está aumentando. Mas, ó, aqui tem um x ao cubo, que quando é negativo, é, vai dar negativo. Então, dá para ver que isso está tendendo a menos infinito, né? Quando x tende a menos infinito. Então, também ó, daria até para aplicar o teorema do anulamento dessa maneira. Você poderia dizer, olha, ele está indo para menos infinito, em algum momento isso vai ser negativo. Mas não custa a gente tentar achar um valor que dá negativo. Agora, aqui, talvez vai demorar um pouquinho para a gente achar esse valor, né? Porque se eu fizer f de menos um, veja bem, quanto tem essa corrida aqui? Aqui está multiplicando por 4, né? Então, acho que vai dar até mais do que o f de zero. E vai mesmo, vai ser menos um ao cubo, menos 4 vezes menos um, opa, mais 2, que dá 5, né? 4 menos 5. Se eu fizer f de menos 2, então entre menos um e zero não tem raiz, não. Ou quer dizer,
Não dá para eu concluir que não tem raiz. Para eu concluir que não tem raiz, eu teria que fazer análise dos intervalos de crescimento e decrescimento para ver que a função nesse intervalo está sempre decrescendo, então não pode valer zero. Então, eu faço isso. Aqui deu 8, aqui deu menos 8, aqui deu mais 8, deu 2. Também deu positivo, aqui também não tem raiz. Mas acho que já está chegando perto. Então, agora vai ser menos 13 elevado a 3, menos 4 vezes menos 3, mais 2. Então, aqui dá 27, mais 2, menos 27, né? Igual a menos 27, mais 12, mais 2 dá menos 13. Então, existe, eu vou chamar de C0, então, só para ficar na ordem. Pertencente a menos 2 e menos 13 menos 2, né? Tal que f de C0 é igual a zero. Então, pronto, a gente achou C0, C1. Lembrando, se vocês quisessem, não, vou tentar direto f de menos 5. Vi que deu negativo. Então tem uma raiz entre zero e entre menos 5 e zero. Tudo bem, eu não estou pedindo para ser o mais preciso possível. E também poderia acontecer, né? Isso testar só os inteiros não necessariamente iria funcionar sempre. Pode ser que em um só intervalinho de entre 0 e 1, por exemplo, tivesse duas, três raízes. Quer dizer, a princípio, aqui eu só provei que tem pelo menos três raízes. Só que como a gente sabe que a equação de terceiro grau tem no máximo três raízes, então sabe a gente sabe que tem exatamente três raízes, né? Na verdade, uma forma de provar algebricamente que tem no máximo três raízes é que é por indução, né? Se você pegar um polinômio, se você tem uma raiz A, então dá para dividir o polinômio por x menos A. E aí você obtém um polinômio de grau 2. Tá? E aí o 2 tem no máximo duas raízes. Quer dizer, se o polinômio de grau n tem no máximo n raízes, o de grau n mais um tem no máximo n mais um. Porque se você pega uma raiz, você divide por x menos essa raiz, você obtém um polinômio de grau n, tem no máximo n. Por que eu falo que a prova, acho a prova vinda do cálculo mais fácil? Porque aí tem uma parte de você discutir que dá para dividir um polinômio de grau n por x menos uma de suas raízes, e com isso você vai obter um polinômio de grau n menos um. Então tem essa parte algébrica que eu acho talvez um pouco mais complicado de provar. Como é que eu falo que acha raiz de x? E aqui, tipo, menos 3 então menos 2. Tá, porque no menos 2 deu positivo, e no menos 3 deu negativo. Então aí está mudando de negativo para positivo em algum momento dá zero. Mas é só testando mesmo. Quer dizer, depois vocês vão ver análise de gráfico, não precisa só através de testar, né? Alguma aplicação disso, porque se saber que em algum intervalo dá zero, o que a gente faz com isso depois? Então,
Se você quiser, por exemplo, resolver essa equação, achar, ou não passa no computador, você precisa resolver essa equação. Não achar exatamente a expressão, mas quero uma solução com os três casas decimais, um problema real. O que o computador vai fazendo? Vai diminuindo esse intervalo até chegar o mais próximo possível. Por exemplo, aqui, achei entre 0 e 1 tem uma solução. No exercício só pede a solução. Você tem que provar que tem. Mas se eu quisesse calcular uma aproximação dessa solução, eu testo no meio. O meio deu positivo ou negativo? Aí eu vou, testo no meio depois. A busca do dicionário, né? Vou procurar uma palavra no dicionário, abro o dicionário no meio. A palavra tá antes de onde eu abri, então eu abro no meio do que restou, e assim por diante, né? Para você achar a palavra no dicionário com eficiência log de n, né? Onde n é o número de páginas do dicionário. Provar que uma função só tem uma única raiz. Fazer por esse método fica meio exaustivo, não? Ou não dá, ou não exaustivo. Não dá, na verdade. Para provar a unicidade, o que tem menos, ou só dá para provar que tem pelo menos tantas raízes. Provar que tem no máximo, aí você tem que usar é, resultados como se a derivada é positiva, então a função é crescente. Bem, o professor Leonardo já passou isso para vocês? Derivada positiva, função é crescente? Não? Tá, eu vou comentar porque tem um exercício aqui que vai usar isso. Bom, vou falar de outro teorema aqui. Então, se for de grau 2, compensa, acho que calcular a raiz, porque mesmo assim você vai ter uma expressão de radiciação que às vezes não é fácil achar onde está. Mas se for grau 3, grau 4, maior, você não tem uma fórmula, como se fosse fórmula de Bhaskara para resolver. Sim, mas, por exemplo, se é um polinômio de grau 3 e você testa uma raiz inteira e dá certo, por exemplo, você resolve. Mas se as três raízes são irracionais, você não vai conseguir. Então, aí que ajuda esse teorema. É... Tá. Vamos falar do teorema do valor intermediário. PVI. É um corolário fácil do teorema do anulamento. O que eu falo do teorema do anulamento é o seguinte. Você tem uma função contínua de A em B. No A vale negativo, no A, o B vale positivo, ou o contrário. Então, em algum momento passou para o zero. Só que você pode deslocar esse teorema e fazer o seguinte: é, você tem uma função definida no intervalo. Aí você tem, em algum momento, vale 1, em algum momento vale 3, né? No A vale 1 e no B vale 3, por exemplo. Então, em algum momento vai valer 2. Em algum momento vale 3, em algum momento vale 4, em algum momento vai valer 3,5. Em algum momento vai valer π, porque o π está no meio, tudo bem? Isso é fácil porque é só você pegar o teorema do valor, pegar essa função e deslocar para poder aplicar o teorema do valor do anulamento, tudo bem? Então, seja. Esse teorema tem o apelido de TVI, né, que é a abreviatura de Teorema do Valor Intermediário, e não confundam com TVM, que é o Teorema do Valor Médio, que vocês vão ver mais para frente.
de certa forma, é uma consequência já não tão trivial do teorema do valor do anulamento. Seja F, já em B, em R, contínua, sejam E Y0 pertencente aos reais, tais que F de A é menor que Y0, que é menor que F de B. Agora não tem jeito, né, de usar o truque do só fazer o produto da menor, da menos zero, da negativo, não? Então vai ficar mais complicado de enxergar isso. Então eu coloco dessa maneira. Então existe. Não, mas você tem que dizer que o Y0 está no meio dos dois, né? Esse Y0 é o valor que vai ser atingido, né? Então, por exemplo, você tem F de A dá 1, F de B deu 3. Se você pegar o 4, você não sabe se vai chegar no 4. Tem que ser alguma coisa que está no meio dos dois. Então, existe C pertencente ao intervalo AB, tal que F de C é igual a zero. Vamos fazer a demonstração, né? O difícil eu não faço, eu faço a demonstração do que é fácil, né? Tá. É, então eu vou fazer esse deslocamento. Defina. C igual a zero. Ah, desculpa. Deixa eu. F de C igual a Y0. Tá. Y0. Tudo bem? Defina Gx igual a f de x menos y0. Tudo bem? Temos g de A vezes g de B igual a é, f de A menos y0 vezes g f de B. Bom, então é só separar em dois casos. Se você estiver no primeiro caso, você vai ter que f de A menos y0 é negativa e f de B menos y0 é positivo, então isso dá menor que zero. Se você estiver no segundo caso, isso dá é, f de A menos y0 dá positivo e f de B menos y0 dá negativo. Então, nos dois casos, isso dá menor que zero. Pelo teorema do anulamento, é, existe T pertencente ao intervalo AB. Ah, e óbvio, se você tem uma função contínua, você subtrai uma constante, continua sendo contínuo. Então, existe tal que g de c é igual a zero. Isto é, f de c
menos y0 é igual a zero. Logo, f de c é igual a y0, como a gente queria. Tudo bem? Aí, é bem natural fazer isso, porque, na verdade, no fundo, né, quando eu dei o exemplo logo no começo, assim que enunciei o teorema do anulamento, que eu dei o exemplo do x ao quadrado menos 2, deu para ver que a gente não estava querendo achar a raiz da equação x ao quadrado menos 2, a gente estava querendo achar o raiz de 2, né? Então, e o que a gente fez foi exatamente pegar o x ao quadrado menos 2. Então, exemplo, achar, né, x tal que, ou estimar, né, tal que x ao quadrado igual a 2. Então, seja, na verdade, provar que existe, né, seja é, f de x igual a x ao quadrado. Então, temos que f de 1 é igual a 1 e f de 2 é igual a 4. Portanto, pelo TVI, existe T pertencente a 1, 2, tal que f de C é igual a 2. Isto é, C ao quadrado igual a 2, porque o 2 está entre 1 e 4. Tudo bem? Mas, se a gente testar 1,5, é, 1,5 ao quadrado é 2,25. Tudo bem? Que é maior do que 2. Portanto, existe T pertencente ao intervalo 1. Agora eu vou usar o ponto e vírgula, né? Para não confundir aqui. Tal que C ao quadrado é igual a 2. Aí você pode continuar. 1,4 ao quadrado é igual a 1,96, que é menor do que 2. Portanto, existe C pertencente a 1,4, 1,5, agora estou usando o ponto e vírgula para separar, né? Tal que C ao quadrado igual a 2. Fazendo isso, vocês vão achando a aproximação do f2. É... Na verdade, a única diferença do TVI para o teorema do anulamento é que o TVI, ao invés de ser zero, vale para qualquer número aqui. Então, mas veja bem, no começo da aula, como é que eu fiz para mostrar que existe raiz quadrada? E ao invés de pegar a função f de x igual a x ao quadrado e procurar, né, quando que passa do 2, quando vai menos do 2, eu fiz essa equação aqui. Por quê? Se eu encontrar o zero dessa equação, eu acho um x, só que o x ao quadrado é igual a 2. Ou seja, eu fiz exatamente o que eu coloquei na prova aqui. Eu quero achar um f de x, o x está com x ao quadrado igual a 2. Então, ao invés de trabalhar com a função f de x, eu trabalho com f de x menos 2. Tudo bem?
Vou apagar aqui. É. É, eu vou passar um teorema antes de passar o próximo exercício. Pessoal, o que significa a derivada? Taxa de crescimento. Então, o que que significa a derivada positiva? A função está crescendo, tudo bem? Derivada negativa, a função está decrescendo. Então, eu vou fazer nessa versão. Não sei se o Leonardo já falou desse teorema, mas o exercício que ele sugeriu aqui para dar exige isso. Então, eu vou relembrar. Também não sei se ele fez naquela aula que deu problema com o Zoom. Então, teorema é, T, F de A, B em E. Ou também vale quando a gente está pegando a restrição nisso, né? É, é derivável E. F' de x é maior do que zero para todo x pertencente a AB. Opa. Então, F é crescente em AB. Tudo bem? Na verdade, vale até se você pegar, continua o intervalo no fechado e crescente e derivada positiva no meio, então é crescente nesse intervalo. Então, mas é que eu não consigo derivar nas pontas, né? Então, na verdade, o que vale é o seguinte: se o intervalo é fechado, e nas pontas exige que seja contínua, e no meio exige que seja derivável. Aí vale. Tudo bem? T, F' dx, na mesma. É, o- tudo bem, melhor assim. Quer dizer, seja f de AB derivável, estou fixando, então, para os outros dois, só para não ter que repetir de novo que f de AB em R é derivável. Se f' de x é menor do que zero, para todo x pertence a AB, então f é decrescente em é, AB. Demonstração. É, suponha é, que f, vou fazer só a primeira parte, não é crescente deixa eu ver como que a gente faz aqui. Na verdade,
Acho que o que vale é. Bom, não sei se vai dar tempo de fazer essa prova. Acho que não é tão trivial, porque o que você tem, se você pega o limite, é, vamos discutir um pouco a ideia aqui. Você pega f' de x, é o limite quando y se aproxima de x, de f de y menos f de x sobre y menos x. Tudo bem? Na verdade, acho que como é que é? Se você tiver isso aqui, se a função é crescente, isso aqui, se f é crescente, f de y menos f de x sobre y menos x, isso vai ser sempre maior ou igual a zero. Na verdade, vai ser estritamente maior do que zero, tá bem? Porque se o y é maior do que x, f de y tem que ser maior do que x, maior que f de x, então essa divisão vai ser maior do que zero, né? E se for você pegar y menor que x, então os dois vão ser negativos, tudo bem? Então, se f é crescente, f' dx é maior ou igual a zero, tudo bem? Agora o outro lado, se ah, é, não, pessoal, agora estou vendo assim, tá? Eu vou colocar isso. Acho que a demonstração vai ser demonstração. Vamos ver depois. Por quê? Vai depender do teorema do valor médio. Então, vamos ver depois. O que dá para provar aqui é meio que a recíproca. O que dá para provar é que se f é crescente, então a derivada é maior ou igual a zero. Tudo bem? Não pode ser menor do que zero. Mas esse teorema vale também. Não me lembro se precisa a hipótese que a derivada é contínua, mas acho que vale assim. Só que não dá para provar nesse momento porque usa o teorema do valor médio. Tudo bem? Mas é importante para fazer esse exercício aqui. Para quais? X elevado a 1 sobre x é igual a k. Para x maior do que zero, possui duas
raízes reais distintas. Tudo bem? É, Tá. Então, vamos analisar essa função. Então, primeiro vamos calcular a derivada. É, f' de x. Como é que a gente calcula essa derivada? Vamos usar aquele truque. Como é que a gente calcula a derivada? Então, lembrando, se você tem aqui a base, o número real, a variável na base, e aqui e no expoente vocês têm uma expressão que não depende de x, vocês usam o quê? Regra do tombo, né? Você pode até ter uma expressão aqui complicada, mas que o x é constante. Por exemplo, tem um ln de 2, é constante. Então, vocês usam regra do tombo. Se aqui você tiver só uma base aqui, né, e aqui um expoente, aí vocês usam o derivado da exponenciação. Aí vocês usam a elevado a x, a derivada é a elevado a x vezes ln de a, né? Já mostrei isso. Só que aqui vocês têm x na base e no expoente. Então, o que que vocês usam? Primeiro, vocês fazem um truque com a função f de x. Então, considere f de x é igual a x elevado a 1 sobre x. F' de x vai ser igual a... Vamos fazer a análise da derivada para saber onde está crescendo, onde está decrescendo. Então, f' f de x, primeiro vou escrever f de x usando aquele truque. Tem uma potência desse tipo, então tem x na base e no expoente, vocês usam esse truque aqui. Vocês colocam e elevado a ln dx elevado a 1 sobre x. Tudo bem? Né? Então, domínio de f é igual a zero infinito. Tudo bem? Tem que ser reais positivos. Só porque tem uma base aqui, isso já impede que vocês trabalhem com x zero ou menor do que zero. Então, você escreve isso dessa maneira, que é e elevado a 1 sobre x ln dx. Frase do Polya, né? Um, um método é um truque que a gente usa duas vezes. Então, a primeira vez que a gente viu isso é um truque. Agora já é um método. Tudo bem? Sempre que vocês têm uma potência desse tipo, vocês fazem essa transformação para achar a derivada. Então, f' de x é o quê? Então, eu uso regra da cadeia, tudo bem? Então, é como se eu estivesse chamando g de x de 1 sobre x ln dx e h dx, né? É o h de y, é o e elevado a y. Então, f de x é h de g de x, né? Então, f' de x é h' de g de x vezes g' de x. Tudo bem? Ou seja, e elevado a y vezes essa derivada de 1 sobre x ln de x. Então, isso vai dar e elevado a 1 sobre x ln de x vezes 1 sobre... já vou colocar
dessa maneira. ln dx sobre x, linha. Tudo bem? Então, aqui, agora eu usei só para calcular a derivada, eu vou voltar na fórmula original. Tudo bem? Não sei se vale a pena, porque talvez para fazer o limite depois tem que voltar de novo aqui. Então, isso, como é que eu calculo esse limite aqui? Essa derivada? É regra do quociente. X ao quadrado. E aqui, o que que eu faço? Derivada de ln de x vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada do de baixo. Então, isso vai ser x elevado a 1 sobre x vezes 1 sobre x vezes x menos ln dx vezes a derivada de x, que é 1, tudo isso dividido por x ao quadrado. Então, isso vai ser x elevado a 1 sobre x vezes 1 menos ln dx sobre x ao quadrado. Tudo bem? Essa que é a expressão da derivada. Bom, Lado, vai. é, X ao quadrado, um sobre x. sim. Aqui embaixo? Sim. Ah, porque aí fica x elevado a 1 sobre x menos 2. Bom, mas no caso, o que eu vou fazer aqui é análise final. Então, isso vai ser sempre positivo, aqui sempre positivo. Então, se eu fizer análise final, o que que acontece? Aqui é n de x, vai dar 1 quando o x for e vai dar menos que 1, né? E quando o x for maior do que e, isso aqui vai dar 1 menos ln de x, que vai dar menor do que zero. Então, fazendo análise do sinal, fica o quê? Opa. Quando? Então, você tem aqui do zero, né? Tá definido. Então, o f', quando estiver entre zero e e, esse ln vai dar é, menor do que 1. Então, aqui vai dar positivo. Quando for maior do que e, esse ln de x vai dar maior do que 1. Então, 1 menos ln de x vai dar menor do que zero. Então, vai ser negativo. Agora, usando o teorema, isso significa o seguinte, que a função ela é crescente até o e decrescente depois. Tudo bem? Agora, vai se aproximando de quando? Quando o limite é de f de x, quando x tende a zero pela direita. Tá, o f de x é esse aqui. É igual ao limite, quando x tende a zero pela direita, de e elevado a ln de x sobre x.
Tá, porque acho que com o x não vai ajudar muito, né? Porque tem uma coisa indo para zero e outra indo para infinito. É... Bom, esse limite aqui está indo para... O ln de x está indo para menos infinito. O x está indo para zero mais. Tudo bem? Então, esse limite, quando x tende a zero mais de ln de x, é igual a é, menos infinito. Tudo bem? Limite, quando x tende a zero pela direita de x, é zero, mas pela direita, né? Mas e x é maior do que zero. Então, quando você faz limite, quando x tende a zero pela direita de ln de x sobre x, isso vai dar menos infinito em cima, e aqui embaixo está dando um número positivo perto de zero. Então, isso está indo de modo para infinito, só que aqui negativo, então menos infinito. Então, e elevado a algum número que está indo para menos infinito está tendendo a zero. Tudo bem? E aqui, o que vocês têm quando esse limite tende a infinito? Vamos analisar aqui. Então, e outra coisa, f de e vai ser e elevado a 1 sobre e. Tudo bem? Raiz esma de e, né? E limite, quando x tende a infinito de x, 1 sobre x, né? Vai ser, novamente, o limite, quando x tende a infinito, de e elevado ln de x sobre x. Ah, isso. O professor Leonardo já falou da regra de L'Hopital? Não? Tá. Agora que eu pensei que... É, tá, tudo bem. Esse limite vai ser 1. Veremos depois. Tudo bem? Porque aqui eu vou usar a regra de L'Hopital. Na verdade, para derivar aqui em cima e embaixo, para mostrar que isso aqui está se aproximando de zero. Tudo bem? Mas intuitivamente, o ln de x está fazendo isso. O x está fazendo isso. Então, a n de x é o contrário da exponencial, né? Então, ela está indo cada vez mais devagar. Por isso, quando você faz a divisão, isso está tendendo a zero. Mas isso vocês vão ver mais para frente. Então, quando vocês fazem o gráfico da função, vocês vão ter... Então, eu vou fazer até no GeoGebra para vocês perceberem, mas aqui dá para mostrar o que acontece, né? Aqui você tem 1 sobre e, vocês chegam nesse ponto aqui, no e atinge o valor máximo e depois começa a decair, mas decair no, até o 1. Então, esse que é o gráfico da função. E agora eu vou mostrar no GeoGebra isso.
Então, vocês colocam aqui x elevado a 1 sobre x. Tá. Aqui, pessoal, é claro que esse desenho está meio, né, não representando bem a velocidade que as coisas acontecem aqui. Ó, o E é 2,718, então vocês olham aqui, eu vou até marcar esse ponto. E, F de E. Tudo bem? Esse é o ponto E, onde atingiu o máximo. E depois começou a decair, só que essa é uma velocidade muito pequena, então realmente é difícil, vai demorar para essa função chegar perto do 1, mas ela está se aproximando de 1. Então, o que acontece? Os números reais em que tem duas funções, então você vê é, x elevado a 1 sobre x igual a k, tem solução para é, k pertencente a esse intervalo 1 e 1 sobre e, tudo bem? E x pertencente a 0 e x pertencente a e infinito, tudo bem? Então, se você pegar qualquer k aqui no meio, pelo teorema do valor intermediário, então vai ter um valor entre 0 e e que vai atingir k. Tudo bem? Isso vale até se k for maior do que zero qualquer número. Só que também vai ter um valor intermediário. Primeiro, vocês observam o seguinte. Então, nesse segundo intervalo, né, existe B pertencente aos reais, tal que 1 é menor que f de B, que é menor que K. Por quê? Por causa do limite. Tudo bem? Porque isso significa, pois limite, quando x tende a infinito de f de x, é igual a 1. Então, quer dizer, vai se aproximando tanto de 1 que uma hora fica abaixo do k, se você pegar o k maior do que 1. É, por outro lado, pessoal, no 1 vale e elevado a 1 sobre e. Então, se o k está no meio aqui, então você tem que, por causa do valor do teorema do valor intermediário, existe algum c no meio, tal que f de c vale k. Então você tem uma solução entre 0 e entre e o infinito. Tudo bem? Então, assim você usa o teorema do valor intermediário para mostrar que essa equação tem duas soluções para quando k está no intervalo entre 1 e e elevado a 1 sobre e. Tudo bem, pessoal? O quê? Fala aberto. Intervalo aberto. Tudo bem? Intervalo aberto, porque no 1 mesmo só tem uma raiz e no e elevado a 1 sobre e só o e. Então, é importante aqui que esse intervalo só tem que ser aberto para funcionar. E acho que com isso também a gente revisou como faz a derivada de x, 1 sobre x. Aí também outras derivadas desse tipo fica parecido. Então, para quem perdeu a aula por causa do problema técnico na quarta-feira, isso era alguma coisa importante que foi dado na outra aula e dá para fazer essa revisão. Tudo bem, pessoal?